Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Chayane Farias, do Diário de Professora, e hoje a gente vai falar sobre as 5 competências exigidas no Enem para você mandar bem e tirar uma nota 1000 ou perto disso, tá? Bom, eu sou a Chayane Farias, então do Diário de Professora. Vou pedir para vocês, agora que estão começando a assistir esse vídeo, deem um like aqui pra mim, se inscreve no canal, tá? Pra gente poder manter aí uma sequência de vídeos bem legais. Me segue lá no Instagram também, que eu prometo todo dia dicas do dia a dia pra gente parar de errar, tá? Bom, então vamos falar sobre as 5 competências? As 5 competências do Enem, elas são necessárias pra que você mantenha uma redação boa, para que você tenha uma boa escrita, para que eles te analisem dentro dessas competências, percebendo se você tem condições para entrar no ensino superior ou se você ainda continua no ensino médio ou parado aí no tempo, tá? Ou substituindo suas aulas de sábado por mais um ano de cursinho, tá? Então, como você é um cara esperto, você não vai fazer isso, né? Você vai direto pra sua redação, você vai matar todas as suas competências e partiu vida acadêmica. Então vamos lá, vamos ver essas 5 competências? Primeira delas, olha só, eu coloquei aqui, ó, botei no iPad, que eu acho que fica mais fácil pra gente ver, até porque eu sou meio contra aí ficar imprimindo um monte de papel, tá? Bom, primeira competência que ele traz pra gente, o Enem, tão temido Enem, é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, você que é um cara esperto, que é o cara que tá estudando, tá dominando a língua portuguesa? Palavrinhas sem erro, sabe usar as pontuações corretamente, sabe empregar os acentos, sabe empregar as regras da língua portuguesa, tá? Então, assim, primeira competência é escrever corretamente, escrever bem, escrever dentro das competências da língua portuguesa. Cara, você não pode ir pro Enem não sabendo escrever, não sabendo grafia das palavras. Ah, eu não sei uma ou outra, beleza. Mas no geral, né? Você não pode sair por aí escrevendo isso com C cedilha. A não ser que esse seja o seu único erro na sua redação e ela esteja muito top. Então, cuidado, tá? Eu sempre digo que a redação, ela é a junção de todas as áreas do conhecimento que se materializam na língua portuguesa, certo? Você fala português, você conversa com seus amigos em português, você olha o Facebook em português, tá? Então, você tem que saber a sua língua. Não adianta, mas eu sou muito bom em inglês. Cara, tu tem que saber português, certo? Não sabe? Olha no dicionário, tá? Ó, cuidado com as novas regras do acordo ortográfico, tá? Que já entrou em vigor, tem que escrever dentro das regras desse acordo. Tá com dúvida? Procura meu vídeo aqui embaixo, onde eu tenho uma música sobre as regras, as novas regras. Então, dá uma olhada lá, fica por dentro, me manda e-mail, tira dúvida. Mas tem que saber, por favor, escrever num bom português. Cuidado que o Enem perde norma culta. Norma culta é o quê? Não é só eu escrever certo, eu escrevi certo e com qualidade, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que saber se eu tô preparado pro Enem é se eu tô indo pro Enem escrevendo com qualidade. Cuidado, tá? Leiam livros, procure palavras que não sabem no dicionário, enriqueçam. Vocês precisam do português para interpretar física, para saber história, para interpretar biologia. Então, cuidado, o português é muito necessário, tá? Regra número 2, que não é bem uma regra, uma competência, mas é uma regra pra você, porque você vai cumprir, você sabe isso e você vai usar. A competência número 2 é aquela regra. A competência número 2, ela traz 3 vertentes. A primeira delas é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos nas várias áreas do conhecimento, desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, se você tem que escrever sua redação do Enem, é um texto dissertativo argumentativo em prosa. Não é uma narrativa, não é um poema, não é um haikai, é um texto dissertativo argumentativo. Certo? O que é um texto dissertativo argumentativo? Aquele texto que ele tem opinião. Então eu escrevo texto? Eu escrevo texto. Eu uso o pronome eu? Jamais. Mas eu coloco as minhas opiniões? Claro. Você coloca todas as suas opiniões dentro da sua redação.
Nem todas, senão vai ficar muita coisa, né? Bom, então dentro da sua competência 2, vamos pensar assim, ó. Compreender a proposta. Pessoal, novamente, um auxílio lá, meio que a proposta 2 se liga com a proposta 1. Você precisa compreender. Se você tem um bom português, você vai ter uma boa compreensão. Compreender aqui é saber que você compreende português, biologia, geografia e história, todas as matérias. Então, compreensão, pessoal, é geral. Você precisa interpretar, você precisa ir atrás de coisas, de textos, de estudo, para interpretar bem, tá? Por exemplo, eu dei essa semana uma redação na minha escola e era sobre doação de órgãos e a minha aluna fez sobre doação de sangue. Ela interpretou bem a proposta? Não. A nota dela vai ser boa? Não! Vai ser anulada, cara. Eu não posso ter um texto que é pra falar sobre doação de órgãos e escrever sobre doação de sangue. Ou tem um texto que é pra escrever sobre violência contra a mulher e eu vou lá e falo sobre a mulher no mercado de trabalho. Certo? Eu posso até falar uma coisinha ou outra da mulher no mercado de trabalho dentro da minha redação. Mas ela não é o meu foco. Ela é uma curiosidade, ela é um tema a mais, certo? Dentro ainda dessa segunda competência, eu tenho que conversar com outras matérias. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Sempre usa história dentro da sua redação. Sempre contextualiza algum momento histórico, traz algum fato histórico. Ou biológico também. Biológico é muito bom, tá? Então você precisa conversar com outras matérias na sua redação. Isso é muito importante, isso enriquece muito. Isso faz o teu corretor olhar e dizer, pô, esse cara pode ir pra faculdade, certo? Então você precisa, já escreveu bem, já compreendeu o tema, já contextualizou com outras coisas. Lembrando que na hora de contextualizar eu tenho 2 tipos também. Eu posso usar citações. E essas citações, elas se dividem em citação direta, que é quando eu escrevo exatamente como o outro cara disse e coloco entre aspas. Sempre falo quem falou, tá? E a outra competência dentro da citação é parafrasear, que é aquilo que você fazia lá nos seus trabalhos escolares, pegava o trabalho do colega e escrevia com outras palavras. Pois é, só que daquela vez a professora pegava. Por quê? Porque você não colocava o nome do autor e era você que deveria ser o autor. Agora você pode usar na sua redação uma frase de alguém parafraseando, né, falando com outras palavras, porque às vezes você não lembra exatamente as palavras da pessoa, mas quer dar aquela ideia pro texto e vai dar os créditos, você vai colocar o nome de quem disse aquilo, certo? Isso é show de bola, isso enriquece a sua redação, isso faz você ganhar aí, ó, muitos pontos com quem tá corrigindo. Vamos para a terceira competência, então? Bloqueou aqui. Terceira competência, selecionar, relacionar, organizar. É interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, o que eu falei ainda há pouco? Que eu tenho um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que escrever um texto dissertativo argumentativo. No texto dissertativo argumentativo, obrigatoriamente eu defendo um ponto de vista. Prof, mas eu tô na dúvida, eu não quero defender o ponto de vista. Tem que defender um ponto de vista, senão você não passa para a faculdade. Então põe uma coisa na sua cabeça, eu vou defender um ponto de vista, eu vou relacionar várias ideias que eu tenho sobre aquilo. Para ter ideias sobre isso, eu já fiz uma aulinha, uma micro aula, aqui embaixo também, que vocês podem ver, sobre a técnica da aranha, ou a chuva de pensamentos, tá? Que é o quê? Quando eu penso em várias coisas e vou colocando no papel tudo aquilo que eu pensei pra depois ter as minhas opiniões. Então ali a minha terceira competência do Enem, ela quer que eu seja uma pessoa com opinião formada e saiba do assunto que está sendo tratado, ok? Não posso ser incoerente, lembrando da incoerência, eu não posso. Lembra quando o professor falava pra você que seu texto tá incoerente ou seu texto tá sem coesão e você nem sabe o que é isso, né? Incoerente eu falar assim, ó, gosto muito de colete. Não na minha primeira frase. Na minha última frase eu digo, nossa, detesto colete. Peraí, como assim? Ou eu gosto ou eu não gosto. Ou eu defendo ou eu não defendo, certo? Tem umas coisas chamadas conectivos que são maravilhosas pra gente usar. E eu vou fazer isso já em outra aula, vou explicar pra vocês só conectivo. Daquela onde usar o mais, onde usar o porém, onde usar um conectivo pra adicionar mais uma ideia, tá? Isso é
maravilhoso e vai estar ali na nossa próxima aula sobre a redação do Enem. Bom, então na minha terceira competência eu já sei que eu tenho que fazer um texto dissertativo argumentativo, saber sobre o meu tema, certo? Não ser incoerente. Jamais eu posso ser incoerente. Ai, mas eu sou incoerente na vida. Não tem problema. Não seja incoerente na sua redação. Bloqueou de novo. Vamos lá. Quarta competência do Enem. Quarta competência que eu preciso saber é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, eu preciso conseguir escrever de uma maneira que eu mostre a minha opinião. Certo? Professora, eu posso dizer eu acho isso? Não, eu não posso, mas eu posso dizer acha-se. Eu posso usar hoje em dia? Ai, gente, para de começar essa redação com atualmente, no mundo moderno de hoje em dia. Esquece! Eu posso começar na minha redação dizendo assim, ó, sobre a lei seca. A lei seca no Brasil. Sabe-se que é a implantação da lei seca, tá? Mas jamais, atualmente, a lei seca tem sido usada. Senso comum. Não. Então eu preciso de mecanismos linguísticos, ou seja, eu preciso de um grande repertório linguístico para saber expor a minha opinião. Sem ferir os direitos humanos, sem usar o eu, sem ir contra a proposta. Se eu falo violência contra a mulher, eu jamais, se eu tenho violência, é uma coisa ruim. Então eu jamais vou defender na minha redação, vamos meter a porrada aí mesmo nas mulheres. Jamais. Jamais. Jamais eu acho. Ok? Bate comigo aí. Jamais. Bom, a minha quinta competência, então, já que eu já sei que eu nunca vou usar o meu eu, que eu nunca vou ferir os direitos humanos, que eu nunca vou contra a proposta, a menos que ela seja aberta e me dê a chance. Bom, e a minha última proposta é a mais linda de todas. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Gente, salva o mundo, salva o país na sua redação. Ai, professora, mas eu não sei fazer uma proposta de interjeição. Tu não é tão crítico politicamente? Tu não sabe falar tanto que o governo não faz isso, que o governo não faz aquilo, que as pessoas não fazem isso, que as pessoas não fazem aquilo? Então cria uma proposta que salve o Brasil. Cria uma proposta que corrija esse problema que a gente tem. Por que tu achas que continua a ter violência contra a mulher? Eu acho que é por isso, por isso, por isso. Então tu vai abordar na tua redação os motivos por quais aquele problema acontece e as soluções. Essa tão temida proposta de interjeição é você salvar o mundo na sua redação. É tão simples isso, gente. Por que é tão simples? Porque é teoria. Achei que tinha alguém na janela. É teoria. Você precisa, teoricamente, salvar o mundo de uma maneira que poderia ser aplicado na prática, tá? Com o quê? Com propostas do governo, com atitudes, com leis. Manda criar leis na sua redação. Porque diz assim, ó, com a criação de leis, com a criação de penas mais assíduas, com maior fiscalização, certo? Isso é um luxo, você poder salvar a sua redação. Salvar o mundo na sua redação, tá? Então, essas são as 5 grandes competências que você precisa saber. Você precisa escrever bem, você precisa interpretar, você precisa citar, você precisa estar contextualizado historicamente, você precisa conectar os parágrafos da sua redação com as aulas dos conectivos que vão vir a seguir, e você precisa salvar o mundo na sua redação. Agora eu vou te dar um extra e vou te deixar uma citação bem bacaninha que dá pra usar em todas as suas redações. Deixa eu ver se ainda tem bateria aqui pra mostrar. Cadê? A citação é a seguinte. Tem 2. Por quê? Porque quando eu cito, gente, quando eu tenho qualquer redação, se eu falar de educação, o problema é sempre educação. Educação é um processo social. Pode ser pra tudo. É desenvolvimento. Não é preparação para a vida. É a própria vida. Olha só, do John Carrier. Que
Citação linda. A educação é um processo social. É desenvolvimento. Não é preparação para a vida, é a própria vida. Diz pra mim se isso você não pode usar em todo o seu texto. Sobre lei seca, o cara precisa de desenvolvimento, precisa de educação. Sobre violência contra a mulher, precisa de desenvolvimento, precisa de educação. De ação de órgãos, precisa de desenvolvimento, evolução e educação. Então essa é uma frase, um bônus que eu tô te dando, que você pode usar em qualquer lugar. Então você vai procurar essa frase aqui, ó. Não sei se dá pra enxergar. E você vai escrever e você vai deixar ela linda em qualquer lugar aí do seu quarto. Por quê? Porque você vai usar isso aí na sua redação. Ou alguma outra do gênero. Vou te dar mais uma, que eu sou muito boazinha. A educação é um ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Eu também não uso isso aqui em tudo quanto é lugar. Dá pra ver? Não dá pra usar essa citação em todas as minhas possibilidades de tema. Dá sim. Gente, então essas são as 5 competências que eu preciso saber, certo? Pra mandar bem aí na redação. Oh, meu iPad caiu. E eu vou fazer agora uma aula extra sobre conectivos, tá? Tem uma aula anterior aí sobre possíveis temas. Essa noite cheguei até a sonhar com temas pra redação. Sonhei que o tema que eu tinha colocado um tema e o tema tinha caído. Só que agora eu não lembro qual é o tema. Eu vou lembrar porque vai que esse tema é o tema que cai e me consagra aí que a professora acertou o tema, tá? Bom, então foi isso, professora Chayane Farias, Diário de Professora. Eu espero que você me siga no Instagram, me mande dúvidas. Eu tô aí com um programa para corrigir a sua redação. Pode me mandar por e-mail, que é chayannefarias@gmail.com. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então eu espero que vocês estudem as competências, façam suas redações, podem me mandar, eu vou corrigir, a gente vai conversar sobre isso e você vai com certeza mandar bem aí nessa redação, tá bom? Beijo e até a próxima aula, que é daqui a pouco, hein?